Economia. O governo Lula tem déficit primário no mesmo período em que o governo de Bolsonaro apresentou um superávit. De janeiro a julho de 2022, houve um saldo positivo de 78,8 bilhões de reais. Já com o petista, o rombo foi de 77 bilhões de reais. Alan Gani aqui conosco para explicar essa oscilação considerável, né, Gani? Bem-vindo. Bom dia para você. Bastante considerável. Bom dia, Lívia. Praticamente a gente está falando do mesmo número, só que com sinais trocados. Completamente. Então, no ano passado, né, houve um superávit na ordem quase de 80 bi, agora um déficit quase de 80 bilhões. E por que está acontecendo isso? É claro que no ano passado o governo ele foi beneficiado pelo choque das commodities, principalmente do petróleo, que subiu bastante por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí a Petrobras lucrou muito e distribuiu bastante dividendos para o governo. Mas isso explica parte da história, não é só isso. Esse governo ele tem se mostrado mais gastador. Prova disso foi a própria PEC de transição, que abriu um espaço de quase 180 bilhões de reais fora do teto de gasto. Todas as medidas ainda são do lado da arrecadação e a gente não vê nenhuma medida enfrentando o gasto público. E é claro que isso tem reflexo nas contas públicas, como a gente viu agora no mês de julho. Se o governo está gastando mais, Lívia, significa que esse dinheiro está vindo de algum lugar. Como as contas não fecham, o governo está se endividando mais. Prova disso também é que a dívida pública passa de 73,6% para 74,1% do PIB. Se endividando mais e tentando conseguir apoio no Congresso, e aí que eu abro espaço para os nossos analistas de política, tentando negociar, né, Schelp, um apoio político entre parlamentares, senadores e deputados para que essas medidas para ampliar a arrecadação sejam aprovadas. Eu volto a te perguntar a mesma coisa. Será que o governo vai ter sucesso nessa empreitada? Pois é, Lívia, isso depende, obviamente, das articulações políticas, que é um outro nome para o toma lá da cá, né, no Congresso. Então, a gente viu, por exemplo, a aprovação da ideia da apresentação, né, da proposta para a ideia da taxação dos fundos exclusivos, mas o Congresso é mais resistente em relação, por exemplo, à questão das offshores, né, de tributação das contas no exterior dos mais ricos. Mas mesmo essas medidas não resolveriam, né, o problema da arrecadação. Quer dizer, o governo precisa encontrar outras formas aí de aumentar essa arrecadação e não se fala nada sobre cortar despesas. O Congresso também não ajuda. Por exemplo, o governo esse ano tentou extinguir a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Há diversas estatais, órgãos estatais no Brasil que poderiam ser extintos, o que levaria a uma economia, mas os deputados não aceitaram. Quer dizer, foi recriada a FUNASA. E por quê? Porque é um posto de cabide de emprego, uma possibilidade de indicar afiliados políticos. Pois é, Dávila, o que o Congresso poderia fazer para amenizar isso? O Congresso tem que cortar despesa. Nós temos aí 500 bilhões de reais de subsídios sendo distribuídos de forma mais ineficiente. E esse governo ainda mais ineficiente, que é aumentar o rombo do gasto público e voltar a incentivar a indústria naval, tudo que já deu errado no passado, nada para modernizar a economia. Segunda coisa que o governo pode fazer é votar matérias que estão paradas na gaveta, por exemplo, do Senado, como super salários, que consomem quase 3 bilhões de reais por ano, que praticamente vai para aquela elite do funcionalismo público, principalmente do judiciário. Ou seja, se o Congresso Nacional não se empenhar também no corte de gasto, porque o governo não vai fazer, esse governo só quer aumentar rombo, gasto público, distribuir benesse e ajudar o corporativismo. Nós não vamos sair desta encruzilhada que impede a retomada do crescimento econômico, a confiança do setor privado no país, a volta do investimento, da renda e do emprego.